Meu nome é Daniela dos Santos Caetano. Sou licenciada em Letras Português-Francês pela Unesp, especialista em Ética, Valores e Cidadania na Escola pela USP e mestranda na linha Estado, Políticas Públicas e Educação pela Unicamp, além de professora adjunta de língua portuguesa pela SME Campinas e integrante do Coletivo Negro com Práticas Pedagógicas em Africanidades CONEPA. Na aula de hoje, falaremos de um discurso icônico proferido pela escritora Chimamanda Ngozi Adichie no evento TED Global no ano de 2009. Chimamanda inicia sua narrativa contando algumas de suas histórias, das quais ela utilizará para problematizar a questão da história única, ou de versões de uma mesma história única. Assim, a escritora aponta 3 fatos marcantes. O primeiro fato concerne ao modo de perceber e representar o outro. Nos chama a atenção o fato de que Chimamanda se torna leitora ainda na tenridade e, mantendo contato com livros infantis britânicos e americanos, passa a criar suas próprias histórias com os referenciais apreendidos em tais livros. Dessa forma, destaca que os seus personagens eram então todos brancos de olhos azuis, que brincavam na neve e comiam maçãs. Coisas muito distantes de sua realidade social, uma vez que na Nigéria não havia neve, que em vez de maçãs se comiam mangas e que, por fim, nunca falavam sobre o tempo porque não consideravam isto necessário. Então, a escritora evidencia que tais fatos demonstram quanto crianças são impressionáveis e vulneráveis em face de determinadas histórias e apresenta que o seu imaginário se transforma na medida em que ela descobre e passa a conhecer a literatura africana. Acerca disto, Iuli e Tainá Almeida Alves afirmam que, ao conhecer histórias de seu continente, Chimamanda pôde então escrever sobre as coisas que reconhecia. A descoberta dos escritores africanos a salvou de ter uma única história sobre o que são os livros. Pela citação de exemplos e casos próprios em seu discurso, ela aborda a necessidade da investigação, da quebra da parcialidade do que se conta, do que se transmite a outras pessoas. O segundo fato se refere à universalização de uma ideia de outro, desconsiderando aspectos variados da natureza humana. A escritora narra que em sua casa era comum ter empregados, possibilitado por determinada estrutura financeira. E quando completa 8 anos, um novo garoto passa a trabalhar em sua residência. Ocorre que a mãe de Chimamanda sempre fazia menção ao fato de Fide, nome do garoto, e sua família serem muito pobres, e era assim que ela os compreendia. Até que em dado momento, eles vão visitar a aldeia em que Fide morava, e ao se deparar com um cesto de ráfia feito pelo irmão de Fide, a escritora se surpreende, pois não imaginava que alguém muito pobre pudesse criar algo belo, e conclui que tudo que eu tinha ouvido sobre eles era como eram pobres. Assim, havia se tornado impossível para mim vê-los como alguma coisa além de pobres. Sua pobreza era a minha história única sobre eles. O terceiro fato corresponde à experiência de se saber mistificado ou outrificado, ou seja, visto de um modo irreal, disforme. Chimamanda, por conseguinte, relata que quando tinha 19 anos e estudando numa universidade dos Estados Unidos, viu a colega se chocar com ela por saber falar bem o inglês, que não por acaso é o idioma oficial da Nigéria. Da mesma forma que com outras concepções folclorizadas e cristalizadas no imaginário estereotipado. Em relação à colega, a escritora salienta que o que me impressionou foi que ela sentiu pena de mim antes mesmo de ter me visto. Sua posição padrão para comigo, como uma africana, era um tipo de arrogância bem intencionada, piedade.
Minha colega de quarto tinha uma única história sobre a África. Uma única história de catástrofe. Nessa única história, não havia possibilidade de os africanos serem iguais a ela, de jeito nenhum. Nenhuma possibilidade de sentimentos mais complexos do que piedade. Nenhuma possibilidade de uma conexão como humanos iguais. Uma outra importância nesse discurso é a questão do poder. É impossível falar sobre única história sem falar sobre poder. E acrescenta que a tribo Igbo tem uma palavra chamada Nikali, que, segundo a escritora, se trata de um substantivo que livremente se traduz ser maior do que o outro. Como nossos mundos econômicos e políticos, histórias também são definidas pelo princípio do Nikali. Como são contadas, quem as conta, quando e quantas histórias são contadas. Tudo realmente depende do poder. Poder é a habilidade de não só contar a história de outra pessoa, mas de fazê-la a história definitiva daquela pessoa. Ressalta ainda que comece uma história com as flechas dos nativos americanos e não com a chegada dos britânicos, e você tem uma história totalmente diferente. Comece a história com o fracasso do Estado africano e não com a criação colonial do Estado africano, e você tem uma história totalmente diferente. À luz de todas essas constatações e outras, Chimamanda conclui, mencionando diferentes histórias que rompem com a visão hegemônica de mundo, e finaliza com o seguinte pensamento: quando nós rejeitamos uma única história, quando percebemos que nunca há apenas uma história sobre nenhum lugar, nós reconquistamos um tipo de paraíso. Bom, pessoal, para se aprofundar nos estudos e estabelecer links com a aula presencial, peço que assistam ao vídeo O Perigo da História Única, disponível nas ferramentas educacionais, que leiam o discurso na íntegra e que também produzam uma reflexão para publicar no fórum. Bons estudos e até breve!